Olá, pessoal! Olá, galerinha da segunda etapa, galerinha da segunda série do PAS, Programa de Avaliação Seriada. Estamos aqui para trabalharmos as obras literárias do PAS com vocês. Olha que maravilha! E hoje a nossa obra é A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. E eu faço um desafio para você. Você, garoto, garota que vive no século XXI, você consegue declamar os versos de Canção do Exílio? Vamos lá, quero ver. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ah, eu sabia que você ia declamar direitinho. Muito bem, olha só, esse poema, gente, ele foi escrito em 1843. E vocês sabem o poema de cor. Que loucura! Quem foi esse cara que mandou super bem? Quem é esse Gonçalves Dias? Vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Esse poeta, Gonçalves Dias, ele pertence, cronologicamente falando, né, dentro da literatura, a gente tem uma linha do tempo, e dentro dessa linha do tempo, a primeira metade do século XIX, ela foi destinada a um período literário chamado de romantismo, né? Romantismo. O que diz respeito? O que é esse romantismo, né? É um movimento literário que surgiu ali nessa primeira metade do século XIX por jovens intelectuais que tiveram condições de estudar na Europa, tiveram contato com grandes autores europeus, tiveram a oportunidade de estudar em Coimbra, que é o caso do Gonçalves Dias, né? Estudar em Coimbra, ter uma vasta experiência intelectual fora do Brasil. Então esses jovens conheceram o Victor Hugo, né, que é o responsável pela essa abertura a liberdade de criação, né? Então, assim, os românticos, eles tinham consigo essa expertise, né? A liberdade de criação. Segundo Victor Hugo, não haveria mais regras nem modelos. Tudo aquilo que era norma, que era padrão, que era puro formal, eles vão dar lugar a uma grande liberdade. Com liberdade, obviamente, nós temos um maior número de temáticas embutidas neste período literário chamado de romantismo, tá? Uma abrangência grande de características. Vocês vão ver que a gente consegue perceber isso na poesia de Gonçalves Dias, tá? Só que assim, gente, Gonçalves Dias, ele é super famoso, sem sombra de dúvidas, ele consolidou o romantismo no Brasil, mas ele não é um introdutor. O introdutor do romantismo no Brasil se chama Gonçalves de Magalhães. Ele, em 1836, olha essa data ele é familiar. Antes um pouquinho aconteceu o quê? A independência do Brasil, 1822, né? A independência do Brasil. Então, o que acontece? Havia uma necessidade de se criar uma identidade nacional, de se extrair a alma nacionalista das pessoas que ainda estavam muito amarradas à Europa. Então isso foi crucial, isso foi muito importante, tá? Essa publicação em 1836 dos Suspiros Poéticos e Saudades do Gonçalves de Magalhães, então ficou como uma obra introdutória do romantismo no Brasil, tá? Mas quem consolida, quem arrasa, sem sombra de dúvidas, é o Gonçalves Dias, tá? Inserido nessa primeira geração, porque assim, gente, como eu falei para vocês, muita abrangência de características, né? A poesia ela foi dividida didaticamente em 3 gerações. A primeira geração, que é a que está o Gonçalves Dias, né? É uma geração nacionalista, justamente para resgatar esse espírito nacionalista dos brasileiros, porque até então, né, o Brasil não era nação livre, né? É um período também em que eles precisam de um herói nacional. Quem vai ser esse herói nacional? Precisava ser alguém nativo. Então eles escolhem o índio, né? O indígena. É o indígena. Então é uma geração indianista e uma geração saudosista. Por quê? Porque muitos estudavam fora. Então eles desenvolveram aquela saudade do lugar, aquela saudade da pátria, né? Aquela saudade muito grande da pátria, porque eles estavam exilados. Vejam bem, esse exílio do Gonçalves Dias é um exílio provocado. O pai dele o enviou para Portugal para estudar. Então ele lá em Portugal, ele sente muita falta do Brasil. Então ele escreve este hino, que
que inclusive foi a inspiração para o hino nacional, né, brasileiro. É costume dizer que a Carta de Pero Vaz de Caminha é a certidão de nascimento do Brasil, não é? E a Canção do Exílio de Gonçalves Dias seria o registro da identidade brasileira, né? É o nosso hino nacional, a Canção do Exílio. Mas vamos analisá-la, ok? Eu já falei com vocês aqui da primeira estrofe, né? A primeira parte da poesia, o Minha Terra Tem Palmeiras, a gente vai falar um pouquinho de tudo. Olha só. O poema Canção do Exílio, ele tem uma epígrafe. O que é uma epígrafe? É um trechinho que é colocado antes do poema acontecer. Essa epígrafe é de Goethe. E o que está nessa epígrafe? Ela está escrita em alemão, né? Então, o que está escrito em alemão? Ele fala de laranjeiras, ele fala de saudade, ele fala de um lugar em que ele quer estar. É justamente o fio condutor da obra. Você tem um eu lírico fora da sua pátria e ele sente muita saudade do seu lugar. Então ele vai se referir a esse lugar, né? Então olha só, o que eu quero falar para vocês, gente? Importante. O título, Canção do Exílio. Então, quanto ao exílio, já falei para vocês, né? O exílio, ele suscita a saudade, porque a pessoa está distante do seu local. E a palavra canção, ela nos remete ao medievalismo, à Idade Média. Os românticos, eles resgataram traços medievais e trouxeram tais traços para a poesia brasileira. Um deles é essa questão dos versos curtinhos, dos versos em redondilhas, dos versinhos em 7 sílabas, porque eles facilitam a memorização. Minha terra tem palmei. Então são 7 sílabas métricas. A poesia medieval, as cantigas, as canções eram associadas à música. Então olha só, canção é justamente para fazer esse resgate ao medieval e justamente para provocar uma poesia curtinha, de fácil memorização, que tornar-se-ia um hino, certo? Só que é o seguinte, galera, ele faz isso de maneira muito simples, não é? Olha só, minha terra tem palmeiras. O verbo ter, se você usar na redação, o seu professor vai mandar para você um círculo lá no verbo e vai dizer para você, olha, substitua o verbo pelo verbo haver. O verbo ter é impróprio, né? É uma impropriedade vocabular. E o Gonçalves Dias faz o primeiro verso utilizar o verbo ter. Então isso é proposital, né? É proposital. Ele faz isso justamente para tornar o poema popular. Né? É uma canção, né? E a canção também tem refrão, tem estribilho, né? Vocês vão ver que a próxima estrofe é o estribilho, é o refrão do poema, né? Essa primeira parte do Minha Terra está escrito em primeira pessoa e a segunda parte ela vai estar na primeira pessoa, porém do plural. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Olha que interessante, ele simplifica, porque ele faz os versos coordenados, na primeira parte ele faz os versos subordinados, nós temos orações subordinadas adjetivas aí, né? Onde canta o sabiá, que aqui gorjeiam, são orações subordinadas. A segunda partezinha, a segunda estrofe, já são orações coordenados. Então, a gente já tem uma simplificação da construção sintática aí, tá certo? Presença de anáfora, que é a repetição de nosso, nossa, nosso, nossa, né? Quando você fala nosso, você tem a presença da aliteração, que é a repetição do o, né? É um recurso expressivo de som. Você fala nossa, abre, então essa abertura se dá também por conta desse recurso expressivo da aliteração, certo? Tem a presença de uma elipse de verbo, vale a pena vocês observarem, né? Nessa segunda estrofe, no último verso, nossa vida mais amores. Nossa vida o quê? Tem mais amores. Vale a pena vocês observarem isso também. Presença do inutilia truncat,
que é um clichê latino lá do arcadismo que vocês aprenderam, né? O arcadismo, cortar o inútil. Então vamos viver na simplicidade, o amor à natureza, a valorização da natureza, o enaltecimento da natureza, não é verdade? E na terceira parte ele vai falar que ele está sozinho, ruminando nos seus pensamentos, em cismar sozinho à noite. Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Nós temos sons idênticos, isso é muito interessante, tá, gente? Nos versos lá que terminam, né, os versos que terminam com lá, com sabiá, com cá, esses sons são rimas soantes, são sons idênticos. E os demais versos são rimas toantes. Os sons não são parecidos. Vocês podem reparar aí, olha, noite, palmeira, não tem som idêntico. Não é verdade? Mas isso é uma característica, isso é uma escolha, essa não identidade dos sons, tá bom? Eu quero comentar com vocês duas coisas. Essa parte que eu falei para vocês, que o lírico ele tá sozinho, cismado à noite, né? Em cismar sozinho. Esse sozinho tá entre vírgulas. Cara, ele tá sozinho mesmo. Só que na próxima parte há uma modificação dessa estrutura sintática, né? Ele diz assim, minha terra tem primores, que tais não encontra eu cá, em Portugal. Em cismar, travessão, sozinho, à noite. Então a gente já tem uma outra estrutura sintática aí, tá? Todo o poema foi muito bem pensado nessa parte sintática. Tá, ok? Mais prazer encontrou lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Olha o estribilho, olha o refrão próprio das cantigas medievais, trovadorescas, né? E para terminar, ele usa uma apóstrofe. O que é a apóstrofe? É o vocativo, só que é o olhar estilístico para o vocativo, né? Então a gente tem aí a presença da religiosidade, ele vai invocar Deus. A religiosidade é uma característica do romantismo. Também lembra que eu falei para vocês? Muitas características no romantismo, medievalismo, religiosidade, liberdade de criação, tudo isso. O panteísmo, né? Então olha o que ele diz. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem quinda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Esse quinda, ele tem um apóstrofo, que é essa vírgulazinha em cima, onde há uma junção de duas palavras, isso por conta das sílabas métricas. Então não confunda apóstrofe, que é o recurso, que na verdade é o vocativo, mas é um recurso estilístico, e apóstrofo, que é essa vírgulazinha superior, onde há a supressão de uma letra. Ok, pessoal? Minha terra tem palmeira onde canto sabiá. É isso aí, meus queridos. Um grande beijo e até o próximo podcast.